Chegando ao final do livro de Ruth, nós temos meditado sequencialmente em livros da Bíblia, nos cultos da manhã em nossa igreja, e nós já estamos agora no último capítulo do livro de Ruth, o capítulo número 4. No próximo domingo, com a graça do Senhor, encerraremos os sermões no livro de Ruth. Então eu convido você a abrir a Escritura em Ruth capítulo 4. E eu também o convido a acompanhar, que eu lerei do verso 1 até o verso número 12. Ruth, capítulo 4, versos de 1 a 12. Acompanhe, por favor, a leitura do texto sagrado. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata, se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate e eu, depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel quando resgate e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro, assim se confirmava o negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quiliom e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Bendito seja Deus por sua palavra. Vamos clamar ao Senhor, nós precisamos da ajuda do Espírito de Deus para compreendermos esta porção das Escrituras. Vamos pedir ao Senhor que nos abra o entendimento e que nos capacite a compreendê-la. Feche os seus olhos, por favor, fale com Deus. Peça ao Senhor que ajude você e a cada um dos que estão acompanhando a gente no canal a compreender a palavra de Deus e a vivê-la. Senhor, eis-nos aqui, gratos por termos a Bíblia nas nossas mãos, mas também conscientes de que
se o Senhor não nos abrir o entendimento, nós não somos capazes de compreendê-la. E se o Senhor não nos ajudar, não temos condições de vivê-la. Portanto, por misericórdia, ajuda-me, ajuda-nos, para que a palavra seja clara às nossas mentes e corações e também nos alcance na prática do nosso dia a dia, em nome do Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. O que eu vou ganhar com isso? Você já falou isso alguma vez? Isso é muito comum entre irmãos, por exemplo, que um pede o outro e fala assim: olha, vai lá dentro e pega uma água para mim. Aí o outro gira e fala: o que eu vou ganhar com isso? Já falou, não? Já ouviu alguém falar? Ainda que nossos lábios não pronunciem palavras assim, infelizmente é natural que esse seja o intuito do nosso coração. Nós sempre estamos pensando no que nós vamos ganhar nas relações que temos, nas coisas que fazemos. Isto por quê? Porque na nossa intimidade nós queremos crescer, queremos ser reconhecidos, queremos ser grandes, queremos ter os nossos nomes em destaque, queremos estar no centro. E sempre estamos assim, conscientes ou não, vivemos quase que o tempo inteiro em função de nós mesmos. Esse texto que lemos hoje, do capítulo 4, ele faz parte de um contexto que já nos é conhecido. Desde o início do livro de Ruth, nós podemos conhecer o contexto geral do texto, o momento em que as coisas aqui descritas aconteceram. E logo no primeiro capítulo, nós temos um registro assim: nos dias em que julgaram ou que julgavam os juízes. E desde lá vimos que era um tempo difícil de distanciamento, de rebeldia do povo em relação ao seu Deus, e que era também um tempo de consequências desta rebeldia, dessa desobediência. E vimos no capítulo 1 que Elimeleque, um homem que conhecia o Deus provedor, quando viu a cidade do pão, Belém, sem pão, ele, em vez de enfrentar o desafio com fé, a Bíblia diz que ele foge para Moabe. E o texto sagrado também nos ensinou que lá ele e os seus filhos morreram. E permaneceram assim, segundo registra as Escrituras, Noemi, a esposa de Elimeleque, e suas noras. O texto diz que Noemi despede-se de suas noras, dizendo que não tinha mais nada para oferecer a elas. E assim acontece com uma delas, mas a outra, que recebe o nome do livro, a primeira Orfa, a segunda Ruth, faz-lhe uma declaração de amor e disse que estaria com ela em todo o tempo. E o grande destaque não está no desejo de Ruth de permanecer ao lado de sua sogra, mas em que Ruth declara ser o Deus de Noemi, o seu Deus. O que nós compreendemos com isso é que Ruth tem a sua vida transformada. E no capítulo número 2, nós vimos de forma extraordinária a ação de Deus na história. Vemos Ruth tendo a iniciativa e parte para poder conseguir recursos para a sua subsistência e também de sua sogra, e entra em cena Boaz. Boaz, que é tido como um varão valoroso, Boaz, que é reconhecido nas Escrituras como um homem de muitas propriedades, que se afeiçoou de Ruth, mas mais do que por ser ela uma mulher jovem e possivelmente muito bonita, mas também por sua história. E o destaque que Boaz dá ao ter o diálogo com Ruth é da postura piedosa dela em face de Noemi e do Deus de Noemi. Então Ruth cai nas graças de Boaz, e não apenas isso, mas Boaz inclina-se e deseja tê-la como esposa. O capítulo número 3, nós vimos de forma veemente um encontro inusitado às escuras de Ruth com Boaz, sob instrução de sua sogra, que Ruth cumpriu tal instrução quase que totalmente. Uma das instruções curiosas é que ela chegasse na eira
e que descobrisse os pés. Vimos isso muito bem na última semana, ou nas últimas semanas. E o intuito é que quando o frio batesse, ele acordasse, e ele acorda, encontra ali Ruth. Está ele e Ruth na cabana, uma mulher jovem, aos seus pés. E é muito curioso, porque o texto sagrado diz que Ruth segue as instruções de sua sogra, menos no aspecto em que a sogra disse que ela deveria fazer tudo o que Boaz dissesse para ela fazer. Ruth, como uma mulher moderna para os seus dias, ela antecipa-se e diz a Boaz o seguinte: olha, você é o resgatador. É como se ela estivesse dizendo e disse assim: é você que tem que tomar atitude para casar comigo, entendeu não? Mulher moderna. Era Boaz quem tinha que ter tido a iniciativa, e Ruth, a semelhança das mulheres, ou de muitas das mulheres dos nossos dias, tem uma iniciativa interessante. E o texto então diz que no capítulo número 3 eles não se conheceram. E conhecer, o verbo da Bíblia que fala sobre conhecer, diz que eles não tiveram intimidade, eles não se envolveram sexualmente. É isso mesmo? É isso, sexualmente mesmo que fala? Me deu um branco de repente com essa palavra. Mas o texto diz que eles não se envolveram. Ruth voltou para casa ainda às escuras, para que não fosse vista e mal interpretada, e Boaz a respeita e preserva. Mas o capítulo número 3, ele termina com Noemi tendo ouvido tudo o que aconteceu, dizendo para Ruth o seguinte: minha filha, você fique tranquila, que esse homem não vai sossegar até ele resolver o que precisar resolver para se casar com você. E aí nós chegamos no capítulo número 4. No capítulo número 4, nós temos lições assim interessantíssimas para a nossa reflexão. Porque nós temos o apontamento da grandeza do resgatador. É importante que nós entendamos o conceito de grandeza. E nós o veremos ao final desta reflexão. Mas eu estava pensando em como expor esse texto para os irmãos. E inicialmente tracei uma estratégia didática, e depois uma segunda, e quando já estava finalizando, resolvi caminhar por uma outra direção. E a direção é a seguinte: nós vamos traçar um paralelo entre um possível resgatador e um resgatador de fato. Por favor, volte os olhos para o texto sagrado. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 1. O verso 1 fala de Boaz, que subiu à porta da cidade, e ele se encontra com o fulano. Olha aqui o cenário que nós temos. Nós temos Boaz. Eu vou explicar um pouquinho depois sobre essa questão da porta da cidade. Nós temos Boaz de um lado e temos o fulano, nos nossos dias, fulano de tal. Um sujeito cujo nome não é registrado na história, e nós vamos entender por quê. Eles estão frente a frente, o possível resgatador ou os possíveis resgatadores. E aí eu quero, para facilitar, pelo menos essa é a minha intenção, o nosso entendimento desta primeira parte do capítulo número 4, eu quero fazer um paralelo entre a postura do fulano e a postura de Boaz. E os irmãos entenderão, eu creio, porque eu aponto a grandeza do resgatador para a nossa reflexão final. Primeiro, a postura de Boaz. Os versos primeiros apontam para isso. Vamos aí, agora pausadamente, reler o texto e tirar dele lições para nós. Sobre a postura de Boaz, nós vemos que ele subiu à porta da cidade, ele assentou ali, e Boaz viu que o resgatador estava passando, e o termo original aqui diz que ele dá-lhe uma ordem. Ele chega e fala: senta aqui que eu preciso conversar com você. E ele chama pelo que deveria ser o nome, não era. O termo hebraico aqui de registro aponta para exatamente isso, não há o nome do sujeito. Mas não é como Boaz se dirige a ele. Ele fala assim: ô fulano, senta aqui que eu quero conversar com você. E o texto diz que ele se assentou. Preste muita atenção, porque nós vemos na postura de Boaz um homem determinado. Um homem que sabia o que ele queria e que age de forma clara e objetiva para demonstrar isso. Ele vai até a porta da cidade. Os registros da geografia e daquele contexto apontam para Belém como uma cidade situada numa colina. E a porta da cidade, os portões da cidade eram grossos e eles
era um grande destaque como uma fortaleza, e as cidades com ruas mais estreitas, mas na entrada da cidade, registram os estudiosos, havia um grande, como um pátio, e ali na entrada da cidade era que aconteciam as grandes negociações. Era o lugar público. A porta da cidade era o centro da vida, do comércio, inclusive das questões legais. As assembleias importantes, as decisões que careciam de testemunhas e de orientações e de critérios, de crivos, inclusive administrativos e legais, todas elas eram tomadas ali na entrada da cidade. E o texto diz que Boaz, determinado, ele levanta-se cedo e vai à porta da cidade, e eu fico imaginando aquele homem assentado esperando fulano. Você já viveu uma situação que você vai dormir, sabendo que no outro dia cedo você precisa resolver alguma coisa? Dorme fácil? Não. Alguém diz que esse homem é agoniado, a esposa está aqui, ela faz assim com a cabeça para confirmar. Mas eu não posso negar, porque eu tomei um pouquinho às vezes, vocês têm que resolver um negócio do outro dia, você já fica, vamos dormir logo, eu preciso dormir para acordar logo para resolver esse negócio. Eu acho que era assim que Boaz estava. Ele já sabia o que ele queria, no coração dele, ele estava determinado. E o texto diz que ele vai à porta da cidade, e ele senta ali e fica esperando. Quando passa o fulano, ele não titubeou e diz: fulano de tal, vem aqui, senta que eu quero conversar com você. Naquela determinação toda, o texto diz que o fulano sentou. E como se não bastasse, presta atenção no verso seguinte. O verso seguinte diz que Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e deu a mesma ordem para eles: assenta aqui que vocês precisam observar o que vai acontecer. É importante que nós compreendamos o seguinte: no versículo número 2, os anciãos da cidade eram aqueles que eram encarregados da jurisdição, eram pessoas que tratavam das questões, inclusive dos direitos das famílias, como o levirato. O ensino dos estudiosos acerca dos anciãos é que eles exerciam a função jurídica, a função legal. Agora, é importante que nós compreendamos que estes, os tabeliões ou os juízes, como poderiam também ser vistos os anciãos, eles estavam ali inicialmente para, segundo as palavras de Boaz, para testemunhar aquilo que estava por acontecer. Preste atenção, não era um litígio aqui, não era um problema. Eu provo isso pelo verso número 3, porque se existisse um processo em andamento, o Boaz não se dirigiria ao resgatador. Me permita, por favor. Não, o fulano de tal não merece, o pastor Mateus não merece, o fulano de tal está do lado de cá. E Boaz não se dirigiria ao fulano, ele dirigiria-se aos anciãos primariamente, mas o verso número 3 diz que da postura de Boaz, ele dirige-se ao fulano e diz assim: olha, Elimeleque, aquela parte da terra que era de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para vender. Observe aqui que no versículo número 3, ele aponta a oportunidade para o fulano de tal. E no verso número 4 ele começa assim: eu resolvi te falar. Observe aí no texto. Eu resolvi te falar tudo isso para você decidir se você quer comprar a terra ou não. E se você não quiser, você fala logo, porque eu estou de olho nessa. Boaz apresenta-se diante do fulano e dos anciãos, e agora ele dirige-se ao fulano na presença daqueles para dizer para eles o seguinte: olha, a terra de Elimeleque, eu quero lembrar aos irmãos o seguinte, que essa terra era a terra de Deus, ninguém poderia vendê-la perpetuamente. Em circunstâncias especiais poderia ser vendido o direito de usar a terra, mas no ano do jubileu essa terra deveria ser resgatada ou voltada. O contexto geral não nos fala se Elimeleque voltou de Moabe no ano do jubileu para ter a terra e ela voltou para Noemi, ou se essa terra efetivamente foi entregue a Noemi. O texto diz que, em função daquele contexto, as terras de Elimeleque por Noemi haviam sido vendidas, e aquele era o tempo do resgate. E o que a palavra aqui ensina é que Boaz dirige-se
ao fulano para dizer que ele tinha a primazia. Ele fala, olha, as terras estão à disposição e eu preciso que você decida se vai comprar as terras. Olha só, nesse primeiro aspecto da postura de Boaz, nós o vemos extremamente focado no interesse do resgate de Noemi e Ruth. Claro que ele queria casar-se com Ruth, mas percebam que aquilo que ele estava por fazer, ou que ele abriu diante do fulano de tal a possibilidade de fazer, era algo que lhe seria extremamente custoso. Boaz não tem em mente primeiro o amor a si mesmo, mas ele está olhando para o outro, nesse caso o próximo, Noemi e Ruth, e ele age de forma acertada e honesta, e dirige-se ao fulano de tal. Qual é a postura do fulano de tal? Por favor, o verso seguinte, o verso número 4. No verso número 4, no finalzinho dele, o texto diz assim, que o fulano de tal escuta aquele negócio, fala, olha assim, ó, presta atenção, tem uma terra aí para você poder comprar, e o que você diz? Aí o fulano de tal vê uma oportunidade de aumentar os seus recursos, as suas propriedades, a sua herança. E ele, sem titubear, ele se volta para Boaz e diz o seguinte, eu vou resgatar, eu vou comprar, está resolvido. O fato é que, ao dizer isso, o que ele pensava é que aquela propriedade pertencia exclusivamente a Noemi e pronto. E que a obrigação dele como resgatador se concluiria em que ele comprasse a terra. E o que ele faria seria agregar aquela propriedade, a sua propriedade, então seria um pouco mais rico. O fulano não disse, mas na cabeça dele, ele sabia o que ele ia ganhar com isso. Pelo menos até então. Se o primeiro estava pensando, estava sendo movido pelo amor ao outro, este, por sua vez, estava sendo movido pelo amor a si mesmo. E ele disse, eu vou comprar a terra. Boaz, inteligente, sábio, Boaz escuta aquilo ali, mas ele junta a lei do levirato e ele agrega a lei do Goel. O que o texto diz é que logo depois que ele disse que iria comprar a terra, ali ficaria, se fosse um filme, como daria uma belíssima, um drama aqui, uma história de amor, esse livro, esse era o momento em que a música de fundo era aquela de suspense, porque Boaz está abrindo a possibilidade de perder o amor da sua vida, e ele chega para o outro homem, o fulano, e diz, você quer comprar a terra? Porque ele queria chegar na segunda parte da história, e o moço diz, eu quero comprar a terra. Aí fica aquele clima, não, será que os dois não vão ficar juntos depois disso tudo? Só quero dizer a você que o destaque do texto não está no amor de Boaz por Ruth, mesmo que isso seja muito bonito. Se nós ainda não entendemos isso, vamos ter que começar a pregar Ruth tudo de novo. Porque o destaque de texto também não está em Boaz, enquanto um homem bonzinho que se apaixonou por uma mulher mais jovem. O destaque do texto não está em Noemi, que orientou a menina ou que a recebeu, e muito menos em Elimeleque, o fujão. O destaque do texto está no Deus da providência, que age de forma extraordinária. E aí aqui Boaz está diante do fulano, e ele diz, você quer ficar com a terra? O fulano diz, eu quero ficar com a terra. Aí nós chegamos de novo em Boaz. Olha só, ele agora chega no verso seguinte e fala assim, ó, deixa eu te contar uma coisa, ó. Verso 5, no dia em que você tomar a terra da mão de Noemi, você também vai tomar da mão de Ruth. Sabe o que isso significa? Significa que você tem que casar com ela. Aí o texto diz que quando ele falou isso, aí o coração, eu fico imaginando o coração de Boaz, acelerado, porque agora chegou no ponto principal para ele. Ele diz o seguinte, companheiro, presta atenção, você vai ficar com a terra, se você ficar com a terra, você tem que ficar com Ruth também. Ele foi claro, ele não deu um jeitinho, ele não tentou mascarar o negócio. Ele colocou aquilo às claras. O seu coração estava rendido, mas o temor do seu coração, porque ele era reconhecido como homem que temia Deus, é que ele queria fazer as coisas direito. E ele certamente acreditava que se fosse essa a vontade de Deus, as coisas se concretizariam. Mas ele agiu com sabedoria. E agora ele imprensa o fulano de tal na parede.
E o fulano de tal, mais uma vez, a perguntinha no seu coração: o que é que eu vou ganhar com isso? Querendo ele ser grande, aumentar a sua propriedade, ele para pensar e fala: opa, pera, só o seguinte. Uma coisa é eu comprar essa propriedade, é eu ter esse gasto, uma coisa é eu fazer esse investimento, uma coisa é eu me esforçar para comprar essa terra e essa terra passar a fazer parte da minha propriedade. Aí eu vou ficar mais rico, mais célebre, aí a coisa vai ficar melhor para mim, eu ganhei com isso. A outra coisa é eu me casar com Ruth. Esse pacote completo, eu não contava com ele. Possivelmente um homem casado, mas que por ser casado, ele não era justificativa para ele não ser o resgatador, uma vez que naquele contexto poderia isso ainda assim acontecer. Mas o que estava na mente do fulano? O que estava na mente do fulano era o que ele iria ganhar com isso. E ele descobriu ao refletir que se ele comprasse a terra e casasse com Ruth, ele teria filhos com Ruth. E os filhos de Ruth, ou o filho de Ruth, seria o herdeiro daquela terra. Ele teria que gastar dinheiro, pegaria a terra, ainda ficava com a mulher, e o menino da mulher ia ficar com a terra. Entendeu ou não? Aí ele parou para pensar e falou: peraí, esse negócio não é tão bom não. E sabe uma coisa muito curiosa no texto? Por favor, se você fechou, abra aí. Uma coisa muito curiosa no texto é que o verso 6 diz assim: então disse o resgatador, eita, ele é pernambucano, eita, para mim não a poderei resgatar. E ele é transparente, ele diz assim: para que não prejudique a minha. Redime tu o que cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Aquele moço pensa e fala o seguinte: olha, eu não vou ganhar nada com esse negócio, eu vou ter prejuízo, eu vou gastar demais. Ele está pensando em quem de novo? Em quem? Em quem? Em si mesmo. Ele amava como amava o pescador? Não, ele amava a si mesmo. O texto diz que ele então se volta, e eu quero lembrar que estavam os anciãos, mas a essa altura, não apenas aqueles presbíteros, os líderes ali à frente, mas agora o movimento, aquela conversa chama a atenção das pessoas, porque o texto vai dizer que não estavam só os anciãos mais, daqui a pouco, tinha gente ao redor ouvindo aquela conversa. Já pensou nessa conversa, não? Na porta da cidade? Aí o texto diz que o fulano de tal, ele não apenas firma e reafirma aquilo que ele decidiu, ou que ele volta atrás no que havia decidido. O texto diz, o verso número 7, um negócio muito esquisito. No verso número 7, o texto diz que ele tirou o sapato. Tirou o sapato. É isso mesmo. Ele tira o sapato na presença de todo mundo. E a hora que ele tirou o sapato, ele entregou o sapato para Boaz. Dá licença. Que trem esquisito é esse? Eu te explico. É porque primeiro eu quero lembrar o significado dos pés, do sapato. E nós vemos isso na Bíblia, falando sobre o povo de Deus, a promessa de que onde pisasse os pés, eles teriam posse. A ideia de autoridade é o direito de ser dono. Onde pisasse a planta dos pés, já viu isso? Não? Está na Bíblia. Um costume que alguns estudiosos, a maioria deles, afirma que não era mais usual naqueles dias, mas o fulano de tal estava tão convicto da sua decisão, cheio de amor por si mesmo, que não queria perder nada com aquilo, que ele faz uso desse costume, ele tira o sapato, entrega para Boaz, é como se ele estivesse dizendo assim para Boaz: olha Boaz, eu te dou, ou eu passo para você o direito que era meu. Eu te entrego o direito de propriedade que deveria ser meu. O que é que eu vou ganhar com isso? Todos viram. Todo mundo viu. E eu fico imaginando Boaz nessa hora. Boaz com aquele sapato na mão, sujo, nojento, mas que significava muita coisa para ele. Qual a postura de Boaz?
A postura de Boaz é o seguinte, presta atenção na sequência do texto. Versículo número 9 diz assim: então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, Boaz fala, gente, mas Boaz estava tão animado, isso aqui é eu que estou falando, tá? Só estou imaginando, que Boaz fica tão animado com aquele sapato na mão, que ele começa, gente, vem cá todo mundo aí da praça, ele levanta aqui, presta atenção, tira uma foto por gentileza, posta nas redes sociais, olha aqui esse sapato, tá vendo? Tá vendo? Olha aí o verso 9, ele diz assim, vocês são testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Tá entendido, gente? Tá entendido? Tem mais, espera aí. Verso 10. E também tomo por mulher Ruth. Ruth estava do lado assim, estava nada. Mas eu fico imaginando ele dando uma olhadinha assim, como estava na câmera, estava todo mundo filmando, ele fala, Rutinha, tô chegando. Ele chama o povo por testemunho, os anciãos, e ele fala, olha, tomei por mulher a Ruth, a Moabita, aquela que foi esposa de Malom, que morreu. E eu faço isso para suscitar o nome dele em sua herança, ou sobre a sua herança, para que esse homem não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da cidade. Dito, pois, ou disto sois hoje testemunhas. A lei determinava assim, nenhuma família podia ser extirpada. Era por isso que existia a figura do Goel, do resgatador, que estava claro que nesse contexto teria financeiramente prejuízo, teria que fazer esforço. O fulano abriu mão disso, e Boaz, com o coração ardente, cheio de amor, ele agora diante de todo mundo diz, ei gente, agora a terra é minha, e a mulher é minha. Está entendendo? Percebe o que está acontecendo aí? Ele chama os anciãos e o povo todo por testemunha, e ele diz o seguinte, se alguém questionar alguma coisa um dia, não tem nada escrito aqui, mas vocês todos são testemunhas e a legalidade está aí. A terra é minha. Ruth é minha. Pensa que coisa linda. Hã? A pessoa, se fosse uma live, se eles tivessem isolamento lá e tivesse que fazer isso no... todo mundo 1 metro de distância. Deixa eu pegar aqui o celular, põe no tripé aí. Tá vendo todo mundo? Tá vendo esse sapatão aqui, Rutinha? Tá vendo o sapato? É meu sapato. Pastor, que coisa mais esquisita. O texto caminha nessa porção para o seu desfecho. O primeiro, o fulano de tal, ou fulano, e Boaz começam a história com a possibilidade de ser o resgatador das terras e de Ruth. Mas o fulano de tal, com o coração cheio de si mesmo, primeiro momento ele entendeu que seria uma boa, e depois ele viu que não ganharia nada com isso, e ele volta atrás, ele desiste e torna isso oficial, e expõe-se, porque no outro contexto tirar as sandálias ou o sapato seria vergonhoso. E ele expõe-se e firma diante dos olhos de todo o seu desinteresse total e o seu amor a si mesmo. Boaz, por sua vez, grita a plenos pulmões que faria o sacrifício, que se empenharia por adquirir aquelas terras e que seria instrumento para preservar a memória, a história, a herança da família. O resgatador está definido. Mas lembra que eu falei de grandeza no início? No que consiste a grandeza? Vamos pensar no fulano. Fulano? Quem é fulano? Onde é o registro dessa pessoa? Quem é? Qual a história dele? Não há registros de quem era o fulano na história. Certamente Boaz o sabia, certamente o autor inspirado sabia, mas o registro marca de forma extraordinária a pequenez daquele que queria ser grande, tentando tirar proveito daquilo que chegava diante dos seus olhos.
E onde está caracterizada a grandeza? Em que Boaz agora era o homem dono das terras e de Ruth? Não, preste atenção, porque o nosso conceito de grandeza nessa terra está extremamente equivocado, porque nós igualamos grandeza a dinheiro, a status, a sermos aplaudidos e reconhecidos nas redes sociais. Nós igualamos grandeza a quantos seguidores se tem. Mas a grandeza que o texto vai apontar para mim e para você é uma outra totalmente distinta. E a verdadeira grandeza, a grandeza que advém da bênção de Deus. Presta atenção no verso seguinte ou nos versos seguintes. O versículo número 11 diz assim: todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram que somos testemunhas. Os anciãos e o povo que já estava tudo misturado ali, quando Boaz disse: olha, vocês são testemunhas. Aí levanta todo mundo: nós somos testemunhas. Pode pôr meu nome na ata que eu vou assinar esse negócio. Aí ele diz assim: ó, o Senhor faz essa mulher que entra na tua casa como Raquel e como Lia, e que ambas edificaram a casa de Israel. Primeira coisa, olha aqui, eles invocam a bênção de Deus. Aqui está a grandeza, aqui está o registro, porque eles mencionam Raquel e Lia, esposas de Jacó, e elas são as progenitoras de toda a nação. Eu quero lembrar você que Raquel era estéril. Alguns estudiosos chegam a afirmar que Ruth também o era. Aqui estão clamando sobre a vida de Ruth, a semelhança das esposas de Jacó, daquelas que foram instrumentos de Deus para estabelecimento da nação toda. Elas invocam a bênção da fertilidade, que aquela mulher pudesse ser abençoada, instrumento de Deus na história, como aquelas outras foram. Elas ligam Ruth, a gentia, a moabita, a antes condenável, adoradora de outros deuses. Aqui nós vemos uma inserção ou um pedido de Deus de bênção. Não há aqui uma separação daquela que não fazia parte do povo. A bênção de Deus estava sobre a vida dela. Como se não bastasse, também sobre a vida de Boaz, eles clamam assim: olha, Boaz, que hás de valorosamente em Efrata fazer-te nome afamado em Belém. Eles estão pedindo aqui que sobre a vida de Boaz acontecesse a semelhança do passado, em que os seus filhos, como os já citados aqui, não apenas tivessem fama ou fossem reconhecidos, mas fossem instrumentos da história que Deus estabeleceu para cumprimento da sua vontade na remissão do seu povo. E é estranho, talvez, e curioso, mas no verso 12 eles ainda invocam o seguinte: que seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Se lembra dessa história, não? Se lembra da história de Tamar? Que Gênesis registra isso, Gênesis capítulo 38. Ela tomou a iniciativa, porque ninguém queria assumir a função de resgatador. Sabe o que ela fez? História feia, vergonhosa. Mas o que ela fez, porque ela se disfarçou, ela vestiu-se e fingiu de prostituta e envolveu-se com Judá. E o texto sagrado diz que dessa relação nasceu Pérez e Zerá. Mas como é que eles estão pedindo que a bênção esteja sobre eles? Como esse contexto? É porque Deus, por sua misericórdia, apesar de ser esta a última citada, também alguém, uma estrangeira, a bênção de Deus que transcende o povo primeiro escolhido e alcança os gentios. Deus, por sua misericórdia, abençoa Pérez, que foi ancestral de Boaz, o principal tronco da tribo. E o texto sagrado ainda vai mostrar que desta relação, dessa história, desta primeira relação, Deus também usa para trazer à existência o rei Davi e da descendência de Davi, Jesus Cristo. A grandeza do resgatador
está em que a vontade de Deus se estabelece e a bênção do Senhor está sobre a vida dele. O primeiro que queria ser grande, como aqueles da Torre de Babel, nem registro teve na história do seu nome. Esse outro que a Bíblia aqui aponta, que demonstrou amor, esforço, dedicação, que imprimiu tudo aquilo que deveria fazer para que aquela realidade se tornasse possível, entra para a história como alguém que aponta pelo resgatador que haveria de vir. E é aqui o grande marco dessa história, que nós linkamos o que aqui aconteceu com aquilo que aconteceu na nossa história como um todo. A Bíblia registra que os nossos primeiros pais também tentaram ser grandes, como Deus, quem sabe maiores que Deus, e pecaram, mas que no mesmo capítulo que registra a queda, no mesmo contexto em que registra a nossa desgraça, a Bíblia também registra no verso 15 do capítulo 3, aquele que haveria de vir. Ela fala daquele que teria o seu calcanhar ferido, e ela está falando de um preço alto. Ali o sentido é de sofrimento, de morte. Mas o mesmo texto diz de esmagar a cabeça da serpente. O sentido é de que aquele que sofreria horrores também venceria o sofrimento e a morte para nos resgatar, aleluia. A promessa no Gênesis 3, e o amor de Deus que vai além de si mesmo. A Bíblia registra, num dos textos mais clássicos e conhecidos, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu. Que Jesus Cristo diz assim: ninguém tira a minha vida, eu a dou. O que nós vemos no cumprimento da nossa remissão, no resgate da nossa vida, é que Cristo sofre. E está claro nas Escrituras que ele é humilhado, é julgado e condenado injustamente, e que é pendurado no madeiro como dos piores daqueles dias, e posto para sofrer e morrer, até que de fato isso acontece, e o profeta chega a dizer que ele foi traspassado, que ele foi moído, que não havia formosura nele. O texto sagrado registra o sofrimento, o alto preço pago de sangue para o cumprimento da lei. Não houve jeitinho. A lei dizia que um cordeiro precisava ser morto, este sem mácula, de uma única vez. E o que acontece é exatamente isso. O Cristo se dá na cruz, ele nos compra, passamos a ser posse dele, e ele diz: está consumado, e nós passamos a ser propriedade do Senhor, herança dele. Ele mudou a nossa história, ele nos resgatou, ele nos deu uma nova vida, aleluia. A grandeza está em termos sido reconhecidos filhos de Deus, ou feitos filhos de Deus por causa de Jesus Cristo. A grandeza do resgatador, que o texto aqui usa Boaz para falar da história de Ruth, aponta para a obra tremenda do Cristo na minha vida e na sua vida. A minha esperança, a sua esperança, se Cristo já é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Meu irmão, minha irmã, meu querido, querida, primeiro eu me dirijo a você que está nos acompanhando no canal e que nunca tinha ouvido essa história e que não tinha entendido a grandeza, a beleza, a profundidade dela, e que ainda não havia compreendido que a sua vida tem um valor em Cristo. Se você nunca rendeu-se e teve os seus lábios proclamando, a partir de um coração convertido, Jesus Cristo como Senhor e Salvador, hoje é dia de salvação, porque o resgatador continua a resgatar vidas hoje, porque ainda existem muitos daqueles que foram comprados por esse sangue. E você é outro que já tem consciência de ter sido resgatado, eu quero na manhã de hoje te convocar e te animar a viver a vida com alegria, mesmo em face de dias difíceis como os que estamos vivendo, de privações, de desesperança, em lembrar que a minha vida, a sua vida, aqueles que estão em Cristo, são posse dele,
e que Ele nos protege, que nos guarda. Ele publicamente nos assumiu, Ele publicamente se deu em nosso lugar, e todo o mundo inteiro é testemunha, a Bíblia atesta isso, e um dia todo mundo vai se dobrar para confirmar aquilo que é incontestável. A obra de Cristo é suficiente para o nosso resgate, e temos vida eterna na glória do Senhor, aleluia, glória ao nome de Deus. Quero te encorajar a viver a sua vida, buscando ser grande. Mas o grande, por desfrutar das bênçãos do Senhor, por servir a Deus, porque maior é o que serve. Quero também convocar você para que sejamos cada dia mais gratos a Deus e adoradores do nosso resgatador, que mudou a nossa história, que nos deu herança, que nos fez novas criaturas e pôs nos nossos lábios um novo cântico. Cristo, o resgatador, o grande resgatador, é a nossa esperança. Que nossos corações e mentes estejam cheios destas verdades, para que vivamos vida abundante aqui e aguardamos a eterna ao lado do Senhor, para a glória dele e para o nosso bem, em nome do Cristo. Amém e amém. Vamos orar nesse momento?